Oi, pessoal, eu vou gravar mais um exercício, que é um exercício do ENAD, da nossa lista, e ele diz o seguinte: para o desenvolvimento de um bom projeto de engenharia envolvendo materiais particulares, entender as características desses sólidos é muito importante. Vários processos de interesse para a sociedade atual envolvem materiais particulados, tais como o tratamento de efluentes gasosos e produção de alimentos. A supervisão, manutenção e avaliação da operação desses processos para garantir a eficiência e confiabilidade de sua operação envolvem a análise granulométrica dos materiais particulados envolvidos nesse processo. A tabela apresenta a análise granulométrica de uma amostra de sólidos particulados. A massa total da amostra analisada é de 250 gramas. A abertura da peneira refere-se à peneira de menor abertura entre as duas indicadas em cada tabela. Considerando os dados acima, analise as afirmações a seguir. Então, aqui as afirmações, eu vou trabalhar cada uma com vocês. Vamos começar com a primeira. 70% em massa da amostra analisada passa pela peneira de 35 mesh. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Essa peneira aqui, ó, deixa eu pegar esse aqui, que eu acho que vocês enxergam melhor. Essa peneira aqui é aquela que reteve a amostra. E dessa daqui foi a que passou. Então, menos é que passou, mais que fica retida. Então, ela passou pela de 10, corrigida na de 14. Passou pela de 14, corrigida na de 20, e assim por diante. Ele pergunta pra gente a amostra que passou pela peneira de 35. Então, aqui, ó, ela passou pela de 28 e ficou presa na de 35. Aqui ela passou pela de 35. Então, tudo daqui para baixo passou pela peneira de 35. Só que aqui ela ficou retida na de 48, aqui na de 65, aqui na de 100, aqui na de 150, aqui de 200 e aqui menor ainda que 200. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, que tudo isso aqui passou pela de 35. Então, para a gente saber quanto que passou por ela, a gente precisa somar todas essas frações a partir de 18 que passou até o final. Então, a gente somando 0,018, 0,095, 0,05, 0,045, 0,025, 0,005, a gente tem um total de 0,4 ou de 40%. Então, essa nossa afirmação é falsa. 40% em massa da amostra analisada é formada por partículas com diâmetro menor que 0,42. Então, a gente precisa olhar aqui, ó. Nós queremos diâmetro menor que 0,42. O 0,42 está nesse pontinho aqui. Vamos olhar aqui, ó. Aqui eu tenho diâmetro maior, aqui eu tenho diâmetro menor. Esse 0,42 é o diâmetro médio entre essas duas aqui. Então, quer dizer que ela passou pela de 28 e ficou retida pela de 35. Então, diâmetros de 42 para cima ficaram retidos. Se eu estou falando que eu quero diâmetro menor de 42, eu preciso considerar tudo que está aqui embaixo. Se vocês repararem, foi a soma que a gente tinha feito anteriormente de todas elas. Então, se a gente somar tudo isso aqui, que tem diâmetro menor que 0,42, nós temos 0,4, 40%. Essa afirmação é correta. Vamos ver a terceira afirmação. A massa retida na peneira de 100 mesh foi de 12,5. Então, eu tenho aqui, ó, 100 mesh, tá aqui. Retida na peneira é o que tem o maisinho, essa daqui. Essa daqui foi que passou pelo de 100 mesh, que ficou retida é aqui. Então, que ficou retida na peneira de 100 mesh, tem uma fração de 0,05. Ele falou para a gente, no enunciado, que a gente tinha uma quantidade de 250 gramas. Se a fração que ficou retida aqui é de 0,05, é só a gente multiplicar por ela. E fazendo essa continha, o valor dá exatamente 12,5 gramas, então essa afirmação é verdadeira. E a última afirmação diz para a gente o seguinte: na tabela, menos 10 mais 14 significa partículas que ficaram retidas na peneira de 10 mesh e passaram pela peneira de 14. Bom, a gente viu que quanto menor o mesh, o diâmetro é maior. Então, não tem como uma amostra, né, uma partícula, ficar retida numa peneira maior e passar pela menor. Isso não acontece. O que a gente está vendo aqui é o inverso. O que está desse lado aqui, ó, foi o que passou, que é a peneira de maior abertura. E desse lado aqui foi a peneira que reteve, a peneira de menor abertura. Então, essa afirmativa é falsa. Olhando lá as alternativas, a correta é a letra D.
Mas eu gostaria de finalizar, antes de encerrar aqui, falando um pouquinho sobre esse exercício que a gente viu. Vocês viram que a conta que a gente precisou fazer foi muito pequena. Foi muito mais importante a gente fazer essa análise, né? Então, como eu falei para vocês, no curso, a gente sempre vai desenvolver a parte crítica de vocês saberem calcular. Porque se vocês sabem calcular a coisa, vocês conseguem fazer uma análise. Tá bom? Por isso que eu forço, eu gosto que vocês trabalhem, façam na mão, eu peço bastante isso para que vocês desenvolvam esse raciocínio. Peço que vocês tentem fazer sozinhos esse exercício, refaçam, pensam, vê se o que eu fundamentei para vocês faz sentido para vocês. Se não fizer, vocês me avisam que eu tento explicar de outra maneira, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.